Salve, salve, Pidemanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou aqui reunido mais uma vez com meu amigo Jean e meu amigo Fernando. Dá aquele alô pra galera, Jean. Fala, galera! Mais uma segunda, vamos que vamos. Boa! Dá aquele alô pra galera, Fernando. Boa noite, fiquem com a gente aí. Boa, vambora então. Então, vamos começar tradicionalmente pelos nossos destaques da semana. Fernandão, traz o seu destaque da semana pra gente. Vou falar primeiro da NBA, que voltou, graças a Deus. Quem é fã de NBA sabe o quanto isso é importante para o ano começar. A NBA voltou e eu queria destacar já que o Lakers é um desastre já, para minha alegria, que eu não gosto do Lakers. Adoro ver o Lakers se dar mal do LeBron, então eu fico feliz que já tem 3 derrotas já e nenhuma vitória. Então eu queria destacar a NBA de volta. Acho que vai ser uma temporada muito interessante, com times que a gente nem esperava que vão estar brigando aí pela. Será? Ah, cara, o Denver começou bem, o Utah Jazz começou bem, e claro, né? Tem o Golden Mas o. State, tem todos esses times É, que já então. são tradição já. Mas eu espero que alguma surpresa chegue no final, claro. Mas o Luca. É Luca Doncic, né? Doncic. O Doncic Doncic do é do Dallas, né? Nuggets. É do Não, é do Dallas Dallas. Maverick. É do Esse Dallas é Maverick. o Perfeito. Jokic. Jokic é do Nuggets. Ah, isso sim. Então vamos ver, vamos ver. Eu gosto às vezes de ver NBA. Não é uma coisa que eu vejo frequentemente, mas eu gosto. Eu acho impressionante a quantidade de jogos que eles jogam na temporada regular. Começou ontem, já NBA é foi. bom pra dormir, Eric. É bom pra assistir dormindo. É aquela hora que você vai dormir e você assiste NBA pra terminar a noite. Isso que é bom NBA. E por isso que a NBA é tão boa. Entendi. Boa. Você tem mais um destaque pra gente? Tem, eu queria falar. Eu sei que a gente já falado de Libertadores, só queria falar do desastre da venda de ingressos do jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. 11 mil ingressos vendidos foi o que eu li no Sim. sábado, né? Para variar, a Comebol dando um show de desorganização, achando que aqui é Europa, sendo que não tem condição de ser, né? Os países da América do Sul todos na merda que estão, inclusive o Brasil, e a Comebol achando que vai ser jogo lotado. Então, assim, eu espero que, como foi na Sul-Americana, chegue na hora do jogo, tenha mais uns 15 mil pessoas para dar uma graça maior pro jogo. Não, vai ter Mas mais gente. vai ter mais gente? Bom, Então, que tenha. essa expectativa de 11 mil são entre os ingressos vendidos no Brasil, né? Não, eu tô dizendo Hoje assim, saiu uma mais parcial. 15 mil, Jean. Mais 15 mil dos 11 mil, entendeu? Que venha uns 30 mil pessoas, sabe assim, quis dizer isso, entendeu? Sim, sim. Entendeu? E que igual a Sul-Americana foi, porque a expectativa é 8 mil e tinha, o São Paulo lotou o espaço dele lá, enfim. Mas que a Conmebol entenda que, meu, aqui tem que ser 2 jogos, ida e de volta, não É, adianta. Tem que ser assim, porque é o que a gente é acostumado, que a gente gostava. Champions League é outra coisa. é o que funciona também, eu acho. É o Não que tem jeito. funciona. É. Eu até acho que pode até manter no formato de final única. Eu concordo com vocês, tá? Ida e volta é o formato que funcionou. Eu adoro final única, mas é o formato que funcionou. Só que eu acho que colocar em sedes mais próximas, assim, do epicentro do futebol, sabe? Pode ser na Argentina, no Uruguai, no Brasil, entendeu? Agora no Equador, e eu não falo nem só na questão de distância, é questão de quantidade da infraestrutura, de quantidade de hotéis para receber a galera. Então, a Conmebol publicou hoje que é parcial, ela espera receber 40 mil torcedores, sendo que desses 40 mil, em média ali, entre 35, por aí, 25 a 35, sejam torcedores ali do local, né, do Equador mesmo. Eles estão votando compre um, leve dois. Isso é ridículo para um final de Libertadores. Sim. Então, Pra A você. Sul-Americana, eles deram ingresso no festival que tava tendo em Córdoba. Quem fizesse o gol em pênalti lá ganhava o ingresso pra final. Tava e assim o lá. pior que o problema é que eu acho que eles não vão mudar porque eu acho que no bolso deles não estão tendo prejuízo. Estão vendendo agora, É entraram com lógico. a história de vender pacotes. Estão pacotes com 14, 15 mil reais. Ridículo. Mas É, hoje, Ian, quando você vendia ingresso, jogo ida e volta no estádio do seu time ganhava o lucro, cara. Seu time que organizava toda a Sim, parte da venda. Agora a Comebol que organiza, ela que tá ganhando tudo. Então, quer dizer, pra que vai mudar? O prejuízo não vai ser nenhum pra ela. O prejuízo é 2 jogos tira, ida e de volta. tirando que o que as companhias de agência de viagem devem estar comprando ingresso, às vezes Nossa, revendendo, fazendo pacote, aumenta muito mais o valor do custo. com Tem jeito. certeza, com certeza. Boa, boa. Mas fala pra gente, Ian, seu destaque, meu camarada. então, meu destaque, como em todas as outras semanas, tem sido um pouco a Premier League.
em especial o Arsenal, que é o líder. Cara, a Premier League é um campeonato muito legal de assistir. E com o City, ele é um campeonato não só muito legal de assistir, ele é muito difícil de ganhar. Porque ganhar Sim. desse time do City é surreal. O Liverpool teve que fazer um inacreditável, cara. Eles terminaram com mais de 100 pontos, se não me engano, ou quase 100 pontos. É Os mais de dois 90 pontos, né? ali pau a pau. E eu, apesar de estar torcendo com o Arsenal, acho que o Arsenal não vai conseguir ter essa força de uma Premier League extraordinária, porque o City não é um time normal. Ele pode até não vencer uma Champions, não vencer um mata-mata, mas um campeonato que exige constância, esse time do City é absurdo, ele é fora total da curva. Então é muito difícil. Eu acho que o Arsenal não vai ter essa força. O City já está ali a 2 pontos atrás. E o Arsenal só perdeu um jogo. Tem uma derrota e um empate. A grande questão, assim, eu ia falar um pouco também da Premier League como meu primeiro destaque, a gente vê, é comum o City estar sempre brigando no campeonato inglês. Ele teve essa hegemonia ali um pouco abalado pelo Liverpool, do Klopp. Ano passado, você falou, foi 93 pontos do City e 92 do Liverpool. Um ponto até na última rodada. Foram quase 20 pontos de vantagem para o terceiro. É como se ele tivesse feito um campeonato à parte, né, entre eles. Só que, assim, a grande questão é que o Arsenal não joga, ele joga só a Liga Europa, e a gente sabe que a Liga Europa não é o grande objetivo do Arsenal na temporada, é o campeonato inglês. Enquanto o City vai dividir as atenções claramente com a Champions e vai tentar ganhar a Champions. Só que aí a gente pensa numa coisa que é o que eu ia falar que seria o meu destaque, que é o Haaland, né? O Haaland está fazendo diferença monstra, ele tá bizarro. Foram mais 2 gols no final de semana. Eu não sei onde vai parar esse cara. Não sei. De verdade. Já é um time, pô, fenomenal, sem o Haaland, né? Exato. Imagina com esse cara que, pô, bota todas as bolas pra dentro, cara. O cara é de outro mundo. É a sensação aí da Inglaterra. Qualquer time do Guardiola em liga é fenomenal. O Bayern, o Barcelona, o City, o cara é de outro mundo. E assim, aí nego final. vão entrar em questões que, mas o Guardiola ganhou, o Barcelona era o melhor time. Na época que o Guardiola chegou, o Barcelona não era o melhor time, tipo, do Campeonato Espanhol. E ele tornou o Real Madrid o tal dos Galácticos, ele fez parte desse processo. O Bayern teve uma hegemonia muito grande na Alemanha, só que o City também não era uma hegemonia no futebol inglês. Ele tornou essa hegemonia. A grande questão é que o Guardiola não consegue ganhar Champions pós-Barcelona. Isso é verdade. É um problema dele, ele não consegue. É mata-mata, né? Aí seu corte. O Guardiola quê? fez o Messi. O Guardiola fez o Messi. Aí seu corte. Tô brincando, hein? Tô brincando, hein? Boa. Cara, eu vou trazer destaque, falei um pouco da Premier League, né? Mas o segundo que eu vou falar é sobre Fórmula 1, como toda semana eu falo também. Nesse final de semana a gente teve o GP dos Estados Unidos. O campeonato já tinha sido decidido ano passado, né? Corrida passada, com o Verstappen sendo campeão. Mas esse final de semana a Red Bull confirmou o título de construtores, né? Que na Fórmula 1, para quem não sabe, tem o título dos pilotos, né? O campeonato de pilotos de pontos. E tem o de construtores, que as equipes pontuam. Elas também são a melhor construtora da temporada. E foi a Red Bull esse ano. Uma corrida que também foi marcada por Alonso, né? Fez uma corrida muito louca, bicampeão mundial, para quem não conhece. Ainda chegou em 7º. E, mais uma vez, o Verstappen não largando em primeiro, mas a Ferrari teve um outro problema. O Sainz teve que sair da corrida. E o Verstappen ganhando mais uma vez. E já empatou no recorde de número de vitórias. Maior número de vitórias numa temporada com o Sebastian Vettel e com o Schumacher, que eu até trouxe isso aqui no Pidemoa, né? Esse Rios falando um pouco sobre isso, já empatou esse recorde. Pode ser que a corrida que vem, que acontece já no próximo final de semana, o GP do México, ele já ultrapasse aí esse recorde. Para começar o Campeonato Brasileiro, vamos falar do jogo que aconteceu no sábado, 7 horas da noite, América Mineiro e Flamengo, 2-1 Flamengo, jogo na Independência. Um Flamengo que campeão da Copa do Brasil, né? A gente não falou sobre isso aqui, então eu quero parabenizar todo flamenguista e o time do Flamengo pelo título da Copa do Brasil. Fernando comemorou horrores porque o Corinthians não ganhou. Imagina. Nunca torceu contra o meu Coringão. Respeito. Fala, Jean. Tetra! Mais uma vez, então, time do Flamengo. Foi um jogo complicado, falamos aqui, eu acertei aqui mais uma vez o resultado.
Se eu apostar, eu não vou acertar, mas eu tô pensando. Se Eu eu vou chutar e vocês apostam por mim que vocês vão ganhar. Eu senti que a parada é essa. queria dar só uma palavrinha sobre esse jogo. Eu também estava, apesar de dar meu palpite de 2-0, nunca acreditei que seria um jogo fácil. Eu acho que essa historinha de pôr o Corinthians como o coitadinho da Copa do Brasil, a folha salarial do Corinthians, ela não é igual ao do Flamengo, mas é próxima. É uma folha salarial cara. Se você pegar os 11 do Corinthians, é um baita time. A gente pode discutir ali a fase de qualquer um, mas por nome, Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil e Gil, Balbuena na zaga, Babuena. pelo amor de Deus. O Fausto Vera era, na Argentina, ele era chamado de Mascherano, né? novo Mascherano, isso, novo Mascherano. O do Queiroz é a prata da casa, Renato Augusto, o Nem se Roger fala. Guedes, que seria titular em muitos times do Brasil, e o Yuri Alberto, que eu não concordo, mas ele foi trazido a peso de ouro como se fosse um craque. Então, foi tratado o Corinthians como muito coitadinho. E não é, cara. O Corinthians é um baita time. É um E tem baita um time. Só baita que só treinador. demorou. E tem um Tem um baita baita treinador, treinador. cara. Tem um baita O que treinador. ele engoliu o Flamengo no Maracanã, cara. Que teve que mudar. O Vitor Pereira teve que ser um camaleão, cara. O Vitor Pereira ele não joga dessa forma. Ele não é um técnico defensivo. Ele é um técnico ofensivo. É um cara muito estudioso. E ele estudou muito para jogar contra o Flamengo. A escalação que ele entrou, muitos podem falar que não deu certo, que deu certo, mas é uma escalação de que ele estudou para fazer aquilo, entendeu? Ele Perfeito. entendeu que era aquilo e eu achei que a escalação dele no primeiro tempo fez o time do Flamengo cansar pro segundo. E aí ele pôde botar o time um pouco mais para frente. Não, e ele soube, né? O time do Flamengo naturalmente esteve com a situação da partida, teve que recuar um pouco, e ele soube agredir a equipe do Flamengo, né? Ficou perto até da vitória, se você parar pra pensar, porque o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi do Corinthians, e quando o time é melhor no segundo, a chance de ele ganhar a partida é maior, pelo fato de você não ter um terceiro tempo. Mas o time do Corinthians acabou tendo um azar, eu acho, pode-se dizer até num. Pô, o Roger Guedes perde um gol embaixo da linha quase ali, uma chance que ele teve, enfim. Mas deu o Flamengo, o resto é história. Rodinei fez o gol do título e o Flamengo é mais uma vez campeão da Copa do Brasil. Mas agora, falando do jogo desse sábado, que também foi um jogo muito mais ou menos, Flamengo pensando na Libertadores, jogando com o time reserva, e o time do América Mineiro já saiu do G8 e assim perdeu força nessa briga, pode dizer assim, tendo Fortaleza, São Paulo chegando com força e ainda correndo ali por fora Botafogo e Santos por esse G8. Mas, e aí, o Flamengo, gente, tem alguma coisa ainda a se falar de Brasileirão? Ou é só contar as horas para acabar mesmo? Ah, só contar as horas para acabar, mas eu não aguento. Eu assisto todos os jogos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito legal de assistir, porque eu fui lá e cá, as duas Sim. equipes Foi um jogo aberto, sim. se enfrentando mesmo. O América Mineiro teve chance, o Flamengo teve chance. O Cebolinha fez um golaço, um golaço. Foi um É golaço. muito importante. Acho que o mais importante até chegar à final é recuperar o Cebolinha, porque ele com certeza vai entrar no jogo e vai ser um jogo que vai precisar de um jogador como ele na final da Libertadores. Então ele precisa recuperar a confiança. Ele é o jogador do drible, ele precisa muito da confiança. Foi legal ver alguns jogadores da base. Vibrei muito quando o Matheus Gonçalves entrou na joia do Flamengo. É um rapaz que daqui a 1 ou 2 anos vai render muitos frutos, espero eu. E o Matheus França também fazendo um gol, capacidade de finalização absurda que ele tem. Acho que ele ainda tem muito a evoluir. Se você comparar ele, por exemplo, com o Ender, que ele tá baixo ainda, tem aquele gap. É um jogador de frente, tem muito a evoluir, é uma joia. E às vezes ele demora um pouco a tomar a decisão para fazer aquela pose de craque e tudo mais. Ele precisa perder isso, precisa ser um pouquinho chamado a atenção nesse sentido, mas é um cara que tem uma finalização absurda. E vem jogando bem. Eu acho que é isso que o Flamengo tem que trazer nesse final de temporada, é aproveitar peças que não estavam, botar garotos da base e pensar no 2023 aí em relação ao Campeonato Brasileiro, que realmente não tem mais nada grande para poder pensar. E não dá mais pro Hugo, hein? Não dá mais pro Hugo. Neneca, não dá. Não dá. Pelo menos aqui no Flamengo não tem como, cara. Ele é um cara que eu acho até que ele seja um leão de treino, né?
cara que parece que ele treina muito bem, relatos lá que ele treina muito bem, um treino espetacular. Só que achei até que fosse um problema de confiança, mas o Flamengo acabou de ganhar um título, então ele era para chegar bem leve nesse jogo, ele cometeu, o gol do América Mineiro, claro que ele não tem culpa porque o cara estava de frente para ele, mas ele vai para a bola, ele vira o corpo todo, ele meio que sai da bola, tipo, não tinha nem como a bola pegar nele sem querer, entendeu? Ele tira o corpo da bola e cometeu outros erros, espalmou bola no pé do jogador, chutou errado. No jogo teve algumas polêmicas, pode dizer assim, né? A questão do gol do América Mineiro, que a bola bateu na mão do Wellington Paulista, chegou a ver? Eu cheguei a ver. E também teve uma que até o Jean botou lá no grupo, que foi a cotovelada do Aloysio, que Isso eu não vi. Que foi uma bela de uma cotovelada, hein? Que o Aloysio não foi expulso, um absurdo. Ele dá a cotovelada do Boi Bandido. Eu acho que assim, se você não viu, mas se você tivesse Não, visto, isso eu não vi. você teria concordado com a gente. Eu vi o do América Mineiro, eu vi e deu gol. Deu gol. E bateu na mão mesmo. Eu vi os lançamentos. Então acho que não tinha que ser do gol, né? Critério, não é? É critério, não é? Isso, tá. É que entra naquela regra de movimento natural. Eu não daria o gol. Eu não daria o gol também. Então, eu não daria o gol porque... Mas eu não achei um absurdo. Não acho um absurdo. Eu acho que até essa regra eu acho que é justa. Eu acho que, é a mão natural, tá muito perto. Não tem que ficar tirando o gol. Mas se todo mundo tá marcando isso, por que não tem que marcar isso? Entendeu? Isso que é a minha questão. É o critério que todo mundo usa ou não usa. Esse é o problema com isso, exatamente. sabe? Exatamente. Mas fala pra gente, Fernando, um pouco do jogo. Vai querer falar, Jean? Se quer falar, fala. Pode falar, Jean. Não, só esse lance aqui, compararam com o do João Gomes. Eu só não acho a comparação igual, porque o do João Gomes ele tá com o braço totalmente para baixo. Ele tá com o braço para baixo, junto o corpo e a bola bate na mão dele, ele não tá nem olhando para a bola. O Wellington Paulista, ele vem assim, e na hora que ele tá abaixando, a bola pega nessa parte aqui do braço, entendeu? Ele já tá abaixando, mas ele... Contra o Corinthians no Libertadores. Não, tá. Golaço da Arrascaeta. Que foi uma assistência para Arrascaeta. Aquilo não foi falta, não. Entendeu? E compararam muito, mas eu acho que o Wellington Paulista ele chega com braços abertos e o movimento tá sendo na hora dele fechar. Entendeu? Então, por isso eu não daria, mas eu entendo o juiz. Agora a cotovelada foi bizarro. Foi. Eu vi os melhores momentos do jogo e não vi essa cotovelada aparecer. Não apareceu em nenhum momento. Não colocaram como dúvida, igual o jogo do Corinthians teve, polêmica que a gente vai falar daqui a pouco. O jogo do Flamengo, os gols saíram muito rápido, né? 22 minutos, estava 2-1 já pro Flamengo já, né? Foi um jogo que foi decidido no começo, né? Achei o primeiro tempo bem interessante pelos melhores momentos também, pelo que eu vi. É interessante ver o absurdo que é o Everton Cebolinha andar na área igual ele andou fazer o segundo gol. Aquilo não existe. Um torcedor de qualquer clube ia se matar vendo aquilo, porque né, é um absurdo aquilo acontecer. O América Mineiro, como o Eric falou, perdeu força, né? Agora que tá vindo o São Paulo, Fortaleza, o Botafogo tava vindo, mas parece que acho que não vem mais também. Então, corre por fora, junto de Botafogo e Santos estão correndo por fora. Botafogo a gente fala daqui a pouco também. Tem uma coisa que passou Botafogo e São Paulo, assim. Mas assim, bem interessante o jogo. O Flamengo ganhou, é aquele negócio, né? Não vai ganhar pra nada, porque não precisa de mais nada no Brasileirão. Vai jogar só pra acabar. O jogo do Flamengo agora é sábado agora. Que eu acho que é interessante dizer que a final da Copa do Brasil, que estavam falando, não falei nada, serviu para 3 coisas, eu acho. Para mostrar que o Corinthians não é bobo. O Corinthians é um time que melhorou bastante depois que chegou o Yuri Alberto, tudo. O Dorival não é treinador de seleção brasileira. Isso é um fato. E que o Atlético Paranaense tem chance de ganhar essa Libertadores assim de uma forma que eu achava que não tinha. Eu acho que o Flamengo caiu muito, o futebol do Flamengo nos últimos jogos. Desde São Paulo, eu venho falando que o Flamengo deu uma queda de futebol no. Mas aí segundo, o Atlético. O segundo problema não, o Atlético também tá caindo. O Atlético não tá bom, tá, gente? Vou falar uma coisa. Mas armou uma retranca e garantiu 0x0 foi pro Santos. Pro Atlético é lucro. Entendeu? Sim. Eu tô querendo dizer isso. É um jogo único, né? Não é ir de volta, é um jogo único. Que ali, não sabe o que vai acontecer. Pode arrumar um golzinho do Pablo, que é um absurdo, e pode ganhar a Libertadores. Mas eu acho que o Flamengo é favorito, né? Claro. Vamos lá, então vamos falar agora de Santos e Corinthians. Esse é um jogo bom. O clássico paulista, 1x0 Corinthians. Um jogo que só foi ter um gol no final do jogo, aos 43, com o Roger Guedes ali.
Mas o jogo que foi recheado, de certa forma, só que de polêmicas, né? A gente teve expulsão dos dois lados ali. Na minha opinião, as pessoas foram corretas, mesmo o Yuri Alberto poderia ser. Ele afirmou que no lance que ele faz a falta, a segunda falta, ele não merecia o outro amarelo. Só que ele já tinha sido expulso antes. Então, assim, não tem muito o que falar. Mais do jogo, uma coisa que eu posso falar, eu acho até um pouco que o João Paulo pode ter falhado no gol do Corinthians. Eu acho que ele toma um gol que ele tenta fazer a base, ele leva um gol debaixo das pernas. Não vejo como um erro, mas pode ter sido uma falha do João Paulo ali no gol. Mas, bom, o Santos, como eu falei, acaba atrasando um pouco o Santos na guerra na briga pela pré-Libertadores, por essa oitava vaga. E o time do Corinthians aí ainda sonha com o vice-campeonato brasileiro aí contra Flamengo e Inter. Mas fala para mim, Fernandão, Santos e Corinthians. Vou falar primeiro da polêmica do lance que você falou. Eu acho que o Yuri Alberto devia ter sido expulso no primeiro lance, porque, Perfeito. é um absurdo. Aquela tesoura ali, não entendi qual foi a análise do juiz, Eu acho que dá eles não dão. expulsão. É porque o Fagner não é expulso por causa daquilo também. Deve ser, não pode expulsar, não sei. E a do Lucas Barbosa, eu acho que não foi pra expulsão. Ele pisa no chão, tropeça no casco, pra mim não teve nada ali. Ali pra mim foi um exagero, uma Bizarro. Eu tinha até compensação. esquecido disso. Não foi, verdade. Foi uma compensação. Mas eu acho que mesmo assim, vou falar pra você, eu achava que o Santos não ia ganhar do Corinthians, mesmo assim, porque, né, vamos combinar que o Santos tá numa fase terrível, eu acho, né, o time do Santos. Apesar de estar bem no campeonato, pelo que eu pensava que o Santos estaria, a gente fala isso desde o começo. Sim. Eu acho que o Santos vai terminar ali no meio da tabela sul-americana ali o suficiente para ele. O Corinthians veio bem, apesar da derrota que teve, porque a derrota do Corinthians foi pesada. Foi. É pesada assim, não pelo jogo. Emocionalmente é uma derrota pesada, porque você consegue levar um jogo que você não era favorito em nenhuma situação para os pênaltis na casa do adversário, e você ali, né, tem a derrota, porque os pênaltis foram bizarramente mal batidos, os dois que erraram. Então, assim, eu acho que o Santos teve mais ação, o Santos teve mais chute, o Santos teve mais posse de bola, mas eu acho o Corinthians mais perigoso, né? O Roger Guedes, o artilheiro dos gols inúteis, né? Porque quando é gol importante ele não faz, mas o gol que não é importante, ele faz de arrodo. É tipo o Caleri, assim, né? Vamos falar mal também, não sei aqui fazer a parte boa também. Então, eu acho que o Corinthians mereceu a vitória, apesar de tudo. Um clássico, né, na Vila, não é mais o Santos antigamente, né? Porque na época boa de Ganso, Neymar, época de Diego, Robinho, até um ano de tempo atrás o Santos jogava na Vila, é temido. O Santos jogar na Vila com o Santos é terrível. É um estádio bem acanhado, um estádio que faz um alçapão mesmo ali, apesar de pouca torcida, mas é um estádio que, faz pressão. Hoje em dia, quem joga na Vila não sente pressão nenhuma para jogar com o Santos. O Santos, assim, é tranquilo jogar com o Santos na Vila. Não tem nem treinador, né? Então, assim, o Santos é um time que está desgovernado, não sei o que vai ser. Mas tem que ficar de olho na temporada seguinte. O Santos tem que ficar de olho no que vai acontecer ano que vem. Esse ano escapou, mas ano que vem, se continuar nessa toada aí, eu acho que pode ser um perigoso cair. Apesar que tem time ruim demais no Brasileirão ainda, né? Mesmo com a queda dos ruins, terá uns ruins ainda que continuarão. Lembrando que ano que vem... três gigantes. Sobe Vasco, sobe Cruzeiro e sobe Grêmio, né? E o Bahia Além não é um de gigante, Bahia. mas o Bahia é um time que sempre, né, complica, né? Comprado pelo Grupo City, né? Ainda tem isso? Vem com uma SAF aí forte aí. Então o Santos tem que ficar de olho. Mas antes de passar a palavra pro Jean, gente, me perdoe, eu esqueci da expulsão. Foi uma expulsão bizarra ali. Pô, se fosse o Rodrigo Caio, por exemplo, teria falado pro juiz para não expulsar. Tá entendendo? Tá vendo como é que falta honestidade, futebol, entendeu? Falta, Bem a lembrança sua essa aí. Ótima lembrança. Mas fala aí, Jean, Santos e Corinthians. Era exatamente isso que eu ia falar. Podem me julgar aí, falar que eu tô errado e tudo mais, mas eu acho que faltou um pouquinho de fair play pro Cássio. Porque se encosta, aí beleza. Aí ele pode ensinar o que ele quiser. Mas nem encostou. É uma simulação de uma parada bizarra, que nem encostou. E se fosse só pra dar um amarelo ao jogador, ele poderia até, tipo, se fosse o primeiro amarelo dele, continuar ali a simulação. Mas é tirar um jogador de partida. Um cara que não fez nada. E te falo mais, isso pra mim tinha que ser investigado pela STJD e o caso poderia ser punido. Por que não? E aí? Aí não é acontece. complicado. Aí você abre um precedente. Exato, isso que eu ia falar. Né? Mas eu acho que em casos assim de amarelo que gera expulsão, num caso desse, eu acho que devia ter alguma regrinha do VAR interferir e falar, não foi absolutamente nada, cara.
O cartão é pro É, goleiro, né? não pro jogador. Porque, meu, você acaba complicando um jogo, cara. Muda a história de um jogo um cartão desse, entendeu? Imagina Então, isso acho numa que deveria final. ser Mas isso numa final, pô. exatamente isso. Devia ter o VAR chamar, ó, sabe, tem uma O regrinha que você segundo faz amarelo, caso. né? Só pra dar uma verificada, sabe? Só pra isso. É porque tem que ser bem específico na regra, porque o amarelo é muito mais interpretativo do Sim, que um vermelho, né? Com com certeza. certeza. Então, geraria um problema. Aí tem que ser bem específico na regra, porque esse lance foi muito bizarro. Botar se encostou ou não, pronto, bota na regra. Encostou ou não. Se não encostou, para lance de segundo amarelo, se o jogador nem encosta, o VAR precisa ser chamado. E foi isso. Do Cássio, eu achei um absurdo, mas só contrapondo isso aí, merecia também a torcida do Santos, porque no último jogo o torcedor invadiu, agrediu o Cássio, né? Ah, é. Então tem esse contraponto também, vamos ser tão cruel assim com o Aí o Cássio Cássio já não. não tá tão errado mais, né? Aí. Entendeu? É a vingança do Cássio. Então ele merece essa vingança aí. Quanto o goleiro, também acho que ele falhou, mas eu também acho que é uma bola muito difícil para goleiro. É, Por quê? é. Porque o goleiro ele não sabe se ele marca o, O o cruzamento, canto o toque pro dele lado. ou o cruzamento. Então ele tem que esperar até o último momento o cara decidir. E eu nem acreditei que o Roger Guedes chutou pro gol, porque se ele perde aquele gol, o jogador, o companheiro dele ia reclamar. E vou Ele te falar que ele nem vem. quis fazer aquilo, hein? Nem quis fazer aquilo, hein? Vamos combinar uma coisa? Ele não quis fazer Se ele, aquilo debaixo da perna, cara. assim, não, ele chutou de raiva, sabe? Ele Ah, chutou. chutou Seja o pra, que Deus sabe? quiser. Chutou. É. Eu acho que ele chutou com um pequeno ódio, assim, do momento que estava acontecendo, de tudo, dele perder o gol, do time dele perder o título. Então ele chutou, tô aqui, vou chutar. Foi um pouco E, disso. e foi isso. Eu acreditava que o Santos ia pelo menos empatar esse jogo. Os grandes estão vindo, eu achei que o Santos esse ano ele ia cair. Para mim, é uma temporada Também. que o Santos tem que dar graças a Deus. Uma temporada que ele não caiu, é o título deles, entendeu? Ainda tá bem, bem acima ali, não tá nem brigando. São 10 pontos da zona. Santos não cai mais, É. não. Vamos falar agora de Palmeiras e Avaí. 3-0 Palmeiras. O Palmeiras só tá chegando mais perto do título ainda. No que tem que falar, uma noite de festa no Allianz Parque. Hendrick entrou, jogou bem o garoto, teve a oportunidade de fazer gol, deu assistência para gol. E é só festa. O Palmeiras só tem. Agora jogos festivos até o final do campeonato. Simplesmente isso. Fala para mim, Jean. Palmeiras e Avaí. Pô, o próprio Thiago abandonou, tá por aí viajando o Brasilzão, tá nem aí, Palmeiras, pô. Corta pro Thiago com É, uma fotinho lá na Amazônia agora, se eu conseguir pegar. Misericórdia. Medo dessa foto. e o Palmeiras acho que vai ser campeão agora, quarta-feira. Será? Acho que Não, vai. acho que não, porque o Acho que Inter tem que não. perder em casa pro O Ceará. Acho Inter e o difícil. Corinthians precisam perder, né? Acho difícil. Mas possivelmente Mas na semana o que Inter, o vem. Inter, Inter é um time doido. Daqui a pouco a gente fala do Não Inter, que é dá um pra prever absurdo. nada. Aí, aí o Palmeiras, aquele ataque rápido do Palmeiras é muito bom de ver. O Dudu e o Rony são jogadores que se complementam e o Abel soube trazer eles para o jogo, botar o Rony ali como um falso 9, é ali que ele deve jogar. Ele joga meio que entre os zagueiros, né, com aquela enfiada de bola, aquele facão. Então, o Abel soube aproveitar muito bem esse jogador. E o título está bem mais claro do Palmeiras. Com certeza. É isso aí. Fala pra mim, Fernandão. Palmeiras e Avaí. Palmeiras é mais um time que tem que parar de falar aqui já, porque já deu, já sabe que vai ser campeão. O Avaí sabe que vai cair também, porque eu acho que o Avaí não tem salvação, tá? Não tem salvação também. E aí eu vou relembrar muito bem quem é o treinador do Avaí, que é o chamado Lisca Doido. A minha felicidade está completa com a queda dele, tá? Deixar bem claro aqui. Pena que o Sport não vai subir mais, mas ele vai cair pelo menos. A vitória do Palmeiras é justa. O gol do Dudu foi um absurdo, né? Nossa. Golaço, né? Pelo Golaço. amor de Deus. Golaço. E queria falar que o Henrique jogou muita bola. Tentou chute de fora da área, fez o cruzamento do terceiro gol. Meu, o moleque é muito bom. O PSG tá de olho nele já, né? Já tá de olho. Mas não vai pro PSG, por favor. Não faz essa merda, em nome de Deus. Vai pro time de frente, pelo amor de Deus.
Já O Isla recusou? é sensacional. Mas O Palmeiras disse que nem Palmeiras chegou, recusou. né? O Palmeiras disse que não chegou, a imprensa disse que chegou uma proposta, o Palmeiras recusou. Cara, ele não sai por mais. Na minha opinião, se eles venderam por 145 milhões de reais, eu acho que não foi. Não, 120 milhões o Gabriel Jesus, não foi na época? Acho que foi alguma coisa assim. Foi mais de 100 milhões de reais, se eu não me engano. Que eles venderam Esse o. moleque Ele tem que ser não... vendido por muito mais. Exatamente, eu também acho. Eu acho que o Ender tem muito potencial, ainda tem um tempinho para ele jogar aí. Nem que ele não atinge nem a maioridade ainda. Então, vamos com calma. Dá pra gente curtir um pouco o Ender aqui no Brasil ainda, Não, e se eu acho. for, cara, que vai pro Barcelona, pro Real Madrid, eu acho que ele tem muito cara de La Liga, assim, sabe? Eu acho que eu sempre acho que Real Madrid e Barcelona, times da Espanha, são bons pra começar uma carreira na Europa, sabe? Eu vejo esse ponto aí. Ó, só pra falar, foi 121 milhões. O Gabriel Jesus foi vendido pro City. Cara, o Então, Gabriel Jesus, 121 milhões, o Lucas Moura, se não me engano, no São Paulo, foi 126 pro PSG também. Eu acho o que o Henrique Vinícius vale muito Júnior. mais. Vinícius Júnior foi quanto, o Jean? Foi 145, né? Eu acho que foi 145 milhões. Então, esse moleque é E ele 200 saiu milha por mole. acima o Vinícius saiu acima da multa, que a multa do Vinícius era menor. O Vinícius renovou com o Flamengo para poder sair por um valor maior. É papo de um Henrique 200 milhões aí, então. Vamos ver, vamos Nossa, ver. tem que ser. E o Palmeiras é isso. O Palmeiras só tá esperando a hora do título chegar, né? A gente tenta ver uma graça no campeonato com o Inter tentando ganhar, pra tentar adiar isso, mas o Não Inter tem. não colabora. E ninguém mais atrás colabora também. Ninguém tá afim de ganhar nada, ninguém tá afim de mais nada desse campeonato. Só acho que a briga do rebaixamento nos últimos que vai cair ali e a parte da Libertadores, que eu acho que vai ser É interessante, né? da Essa oitava oitava vaga. vaga. A oitava. Olha, vou te falar que é A sexta, sétima, 7. oitava, viu? Porque o Atlético Paranaense também tá ali, não tá muito bem, não. E pode, se não ganhar a Mas eu acho. Libertadores, o Atlético entra numa fase perigosa É, ali. pode ser, pode ser, pode ser. Vamos Porque ver. assim, tá tendo Fortaleza e Atlético Mineiro agora. Quer dizer, teve ontem, né? Ixi, é difícil falar, tá 0x0. Não sei se eu vou falar que tá 0x0 o jogo. Caramba. Tô Você me nervoso, tô complica, você nervoso. me complica agora, você me complicou. E dependendo do que for o Fortaleza ganhar ou não, também vai dar uma embolada, porque o Atlético Mineiro tá um ponto só do São Paulo, que tá no oitavo lugar. Então, quer dizer, Exato. E semana que vem tem Atlético e São Paulo. Então, assim, é interessante saber, porque o E o Atlético Mineiro Botafogo pode. ainda em frente de São Paulo, ou o Atlético também ainda. E o Não, eu Paranaense. não quero enfrentar o Botafogo esse ano mais. Hã? Não, o Botafogo ainda enfrenta o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense ainda. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que essa briga do G8 aí, eu acho que vai ser G6, G8 essa briga aí. Não vai ser só G7, não, viu? Eu acho que vai ter uma briga Vamos ver. interessante aí com esse lugar, porque o Atlético Paranaense não vai jogar agora com o titular, provavelmente, contra não sei quem que vai jogar agora o Atlético Paranaense. Então pode ser uma Palmeiras. derrota. Palmeiras? Nossa, Palmeiras ganha. Aí sim vai ser uma briga boa essa Libertadores aí. Até pra uma vaga de grupo, não pra vaga só de pré. Fluminense e Botafogo jogaram no Maracanã 4 horas da tarde, 2-2 o jogo. Um jogo com o Botafoguense, eu fico triste, ganhando de 2-0, tomar um empate, mas ao mesmo tempo eu entendo que o Fluminense é um bom time, mas é um jogo com 2-0 e tomar 2 gols de empate no segundo tempo. Não E pode. depois dos quase 30 minutos ali, né? Começou, acho que foi os 28 gols do Matheus Martins, o primeiro. Quer dizer, o pênalti, né? Em Não, cima foi do aos Matheus 31, Martins. gol é aos 36 do segundo, não foi? Eu vi agora há pouco, foi aos 31 e aos 36, não foi Olha isso aí? só, acho que foi perto dos 30 ou foi logo depois dos 30 o pênalti, Foi, né, que eu vou confirmar aqui aconteceu. pra vocês agora. Mas, enfim, o Botafogo ele soube jogar. O Botafogo fez um jogo inteligente, eu acho que ele aproveitou a chance que ele teve. O time do Fluminense teve mais posse, como é tradicional de Diniz, mas no final das contas não conseguiu ter tantas chances de gol assim. Principalmente no segundo tempo, o Botafogo começou bem ali e chegou perto de terminar com a partida. O Tiquinho teve um gol anulado, poderia abrir 3-0, que eu acredito que teria finalizado o jogo. Mas com um pênalti, que na minha opinião é duvidoso, como eu já falei. O do Fluminense? O do Pedro Fluminense? É. Você tá de brincadeira. Pô, ele cai antes, ele tá dobrando a Você perna tá de antes brincadeira. Aquilo pra mim, encostar no PK. quando você vê a imagem na televisão, aquilo é um atropelo. Aquilo ali é um desengonçado indo marcar alguém. É bizarro aquilo ali. E Aquilo pra mim ele é muito mal pênalti. e ele ainda mal encosta. E antes de passar a palavra pra vocês, que eu vou deixar vocês discutirem depois disso, tá? Mas antes só, o Léo falou: cheguei a tempo de assistir meus ídolos, Jean e Fernando. Aí, ó. Manda um Léo. abraço. Né? Aí, ó. Porra, o cara mandou uma declaração de amor pra vocês. Eu ouvi realmente poucas pessoas afirmaram que foi pênalti. Só na ESPN eu vi uma esqueci o nome da repórter, que foi pênalti. Quer dizer, não. Então... Não, perdão. A maioria falou que foi. Só na tá. ESPN eu vi uma que falando que não foi, né? E ela falou uma coisa que acabou que o PVC rebateu isso também falando sobre o Luiz Castro.
ela tá acostumada a fazer transmissões da Premier League. E ela falou, não sei se é porque eu tô acostumada a ver o futebol europeu, que lá isso não é pênalti, eu posso achar que não é pênalti. E o PVC citou isso no Seleção quando ele falou que o Luiz Castro achou que não foi pênalti também. Ele falou, isso pode ser a forma como ele está acostumado a ver isso lá fora, que lá fora eles não dariam esse pênalti. Mas aqui dentro do futebol brasileiro, aquilo é pênalti. Eu acho que pode ser um pouco disso também. Só que eu sou um cara realmente rigoroso para pênalti. Para mim, eu acho que não foi. Para mim, ele cai antes, ele dobra a perna antes de chegar no PK. Houve um toque? Perfeito. Mas ele dobra a perna antes. Mas tudo bem. Vou passar a palavra para vocês. Fala pra gente, Fluminense e Botafogo. Cara, jogo bem interessante. Eu queria ter visto esse jogo e não ter visto o jogo do São Paulo e Juventude. Porém, não tive opção, eu tive que assistir São Paulo e Juventude. Eu gostei do resultado, porque foi importante, né, na questão, né, de tabela para o meu time, obviamente. Começo dizendo que eu não sei... Olha, o São Paulo empatou muitos jogos nesse campeonato, perdeu muitos jogos, mas perder pro Botafogo em casa, para mim, é um crime, sabe? Assim, é inafiançável o São Paulo perder pro Botafogo em casa. O São Paulo poderia estar muito bem, muito melhor agora se tivesse ganhado o Botafogo. Um jogo que o São Paulo dominou o primeiro tempo, né? Vamos deixar bem claro. E o Botafogo é um time que eu acho que quando vai engrenar, recua, né? Ganhou do São Paulo, falei, vai pegar o Inter em casa? É a chance do Botafogo pegar e ganhar esse jogo do Inter, e ir pra Libertadores. Aí toma 1-0 do Inter, perde do Inter. Aí vai o jogo 2-0, olha isso, velho. Ganhando o time do Diniz, que não é fácil ganhar, sabe? Assim, vai lá e toma um empate. É difícil acreditar no Botafogo, né? Acho que ninguém mais acredita no Botafogo, né? Eu acho que a Libertadores ficou difícil, eu acho, né? Eu acho que a Libertadores ficou bem difícil agora, porque eu acho que o São Paulo e o Fortaleza ali não vão ter tantos tropeços assim, pelos jogos que eu vejo, a ponto de deixar o Botafogo chegar, sabe? Eu não acredito nisso. Mas o Botafogo pode tirar pontos de gente importante lá em cima. Eu acho que isso é importante nessa briga do G6 e G8. Mas eu não acredito no Botafogo no G8, eu não acredito, tá? Mas queria o Botafogo no G8. Em oitavo, São Paulo em sétimo. O jogo do Diniz vai variar, posse de bola, muita chance. O golaço do segundo gol do Fluminense, achei um puta golaço. A bola bate, rebate, o cara chega primeiro daquela bomba, porrada. Não, eu achei que a bola tinha. Quando o Gatito pegou, eu falei, opa, agora só está pra frente, acabou. Aí o cara vem dar aquela porrada no gol. E o Fábio fez uma defesaça no primeiro tempo, cara, num chute de fora da área, que eu não lembro se foi desviado ou não. Eu não lembro quem foi. Desviou assim, eu não lembro quem chutou. Foi uma defesaça, cara, assim, absurdo. Eu achei que foi pênalti, tá? Vou deixar bem claro que eu achei que foi pênalti. Eu acho que se eu estivesse no estádio assistindo o jogo, eu sou torcedor do Botafogo, falar, não tem como não falar que isso é pênalti, porque o cara chega desengonçado. Eu não reparei mesmo a perna dobrando antes de o cara. Eu acho que ele cavou o pênalti também. Mas eu acho que a forma que o cara chega desengonçado, cara, tipo, ele sabe, se ele dá uma travada ali e dá uma recuadinha, ele acho que ele não é pênalti. Ele até tenta, mas ele não consegue. Nossa, mas aí é uma batida, assim, fenomenal. Assim, é absurdo esse pênalti. Eu não me conformo com o cara fazendo pênalti daquele. Eu fiquei muito bravo, cara. Eu não me conformo. Eu ri sozinho quando eu vi o pênalti hoje. Eu falei, puta merda. Que eu não vi os comentários do grupo ontem, porque, né, muito comentário. Fui ver hoje só os pênaltis. Mas eu acho que o empate ficou bem justo. Eu acho que o Fluminense, sim, né? O que a gente tá falando do Fluminense, que o Fluminense caiu muito de rendimento um certo período do campeonato, aí não muito tempo atrás. Achava que o Diniz ia ter aquela queda de perder posição, de cair posição, cair muito, igual ele teve no São Paulo, igual ele teve em outros clubes. Só que ele não teve. Eu acho que o Fluminense até que tá equilibrado. Eu acho que o Diniz vai ficar no que vem, né? Que tem proposta de renovação do Fluminense. Eu acho que o Fluminense quer que ele fique também. Eu acho interessante isso pra ele começar uma temporada num clube que ele sempre pega o clube no meio da temporada, né? É impressionante quando ele pega sempre o clube no meio. Eu acho legal isso pra ele. Apesar que no São Paulo ele começou uma temporada. E eu quero dizer que o Ganso joga demais. O São Paulo tá afim dele. São Paulo, se der. O Rogério Ceni não quer o Ganso, mas a torcida quer o Ganso. Então, assim, quem sabe o Ganso aparece São Paulo de novo, sendo um sonho da minha vida. Mas o Fluminense tá bom, o Botafogo eu acho que é aquilo, né? A gente acha que vai e não vai. Mas a campanha do Botafogo é bem digna. Eu acho que é bem justa, bem digna pelo ano de volta para a Série A. Por mais que tenha a SAF envolvida, mas eu acho que o Botafogo é uma campanha digna. Eu não esperava o Botafogo tão bem. Não bem em casa, mas fora de casa, jogando muito bem. Que se não fosse fora de casa, o Botafogo estaria lá embaixo. Então, assim, eu acho que é bem justo. Eu acho que tá bem o Fluminense e o Botafogo. Também é outros times que eu acho que não vai ter muito o que discutir daqui pra frente, talvez. O Botafogo um pouquinho mais, talvez, por causa da Libertadores. Mas acho que o Fluminense acho que já estacionou ali na Libertadores e vai pra classificar. Boa. Léo falou, estou contigo nessa, Eric. Pra mim também não foi pênalti. Pra mim, o Léo é o mais sábio de todos nós do grupo. Eu acho que o Léo sempre fala coisas corretas
Eu vou E guardar o... isso aqui, tá? Vamos ver até quando. Eu vou guardar isso pra sábado, por exemplo, assim, talvez. Vamos ver. O Léo é fogão, nós somos todos fogão. Vem você com esse papinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou fazer que nem tu faz quando eu falo de São Paulo. Tá bom, tá bom, tá bom. É bem assim mesmo. Mas fala pra gente, Jean. Clássico vovô, Fluminense e Botafogo. Então, vou começar pelo lance do pênalti. Hoje eu assisti esse replay várias vezes, várias e várias vezes. Tanto no momento lá do jogo, quanto hoje, né? Eu fiquei também nessa dúvida, parece que o lance é muito rápido, que parece que o Patrick ele tira a perna. E o Matheus, né? Matheus Martins Ele que dá uma sofreu. atrasada. Matheus Martins, ele dá uma atrasada na passada. Eu achei também que ele tinha cavado esse pênalti, mas eu acho até que não foi. O lance é muito rápido. Ele perde o controle da bola, ele dá o drible, ele está correndo em velocidade e quando ele vai ver, a bola já está muito, muito colada no corpo dele. Eu vi até na ESPN com o próprio Zé Elias comentou isso e é verdade. A bola está sob o domínio do pé direito dele. Quando o Patrick de Paulo chega, ele ia fazer o desarme limpo. Quando ele se enrola com a bola e a bola começa a vir para o pé esquerdo dele. Então foi muito rápido, o Patrick de Paula ele erra. Eu acho que foi pênalti porque eu acho que o Matheus chegaria na bola, seria um lance de perigo, e ele não chegou porque ele foi derrubado. Por esse motivo eu daria o pênalti. Se o Respeito. Patrick de Paula encosta na bola e nele, eu não daria o pênalti. Porque a bola seria do Patrick de Paulo. Eu acho que mesmo à frente, a bola era de posse do Matheus Martins. Se Se ele ela não estivesse caísse. muito longe, Se ele não caísse, né? Porque sim, mas ele já tinha caído antes. eu considero que ele caiu pelo toque do Patrick. Eu acho que se ele se mantém em pé, mesmo com o toque do Patrick, ele não chegaria na bola. É igual o lance não queria falar aqui, mas vou falar do lance lá da Copa do Brasil da final, que o Yuri empurra o Fabrício Bruno. Falta, mas o que o zagueiro tinha que ter feito ali? Tinha que ter caído. Às vezes, para deixar mais claro o lance, o cara precisa cair, porque se ele se permanece em pé, o juiz olha e fala: deu para ele ficar em pé, mesmo ele não chegando inteiro na bola. Então, só por isso eu daria um pênalti, mas também achei discutível porque pela câmera de trás parece que o Patrick tira totalmente o corpo, entendeu? Pela câmera de trás dá uma outra impressão, então você não sabe qual imagem seguir. É uma parada que você vê de cada ângulo te dá uma sensação diferente. O Mas Patrick eu de daria o Paula disse que pênalti, nem mas eu também. encostou. O Patrick de Paula, ele disse que todo É, mundo que não encostou, mas aí também é complicado falar isso. Porque, pô, o cara ele vai querer que não seja pênalti, né, porra? Mas, o Eric, é só pra falar que não é um eu, absurdo esse pênalti, tá? Esse absurdo não é um não é pênalti, tá? Nossa, absurdo. que absurdo. Não, 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 é um não, pênalti que é não. discutível e que é ok marcação dele. Igual o lance da final da Copa do Brasil que o Jean falou, pra mim também é discutível. Tem gente que acha que ali não foi tanto, e acha que foi, e é Perfeito, 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 entendeu? Assim, porque perfeito. tem lances que são muito bizarros. Esse não é um lance bizarro, entendeu? Acho que esse é um lance que é discutível. Show, perfeito. E queria falar aqui a gente acabou não comentando, os torcedores do Fluminense xingando o Fábio. Eu sabia que tu ia falar, eu deixei pra você. Eu acho que uma atitude que não foi legal, eu acho que, pô, vaia nenhuma ajuda o clube, tanto é que o adversário vai, o torcedor ele vai ao time adversário por um motivo. Então, se o torcedor tá vaiando um jogador, significa que, pô, ele não vai render aquilo que ele pode. Então, Sim. você vai o seu goleiro, que é um cara que precisa de muita confiança. E é um baita E goleiro. também, é um baita goleiro, salvou o Fluminense toda a temporada, mas também vai uma crítica ao Fábio, porque o Fábio pesou muito a mão. O Fábio foi vaiado não por falhar no jogo, tá? O Fábio foi vaiado pelas Pelas palavras dele críticas no jogo, pelas contra o críticas da América. torcida no jogo anterior, que a torcida vaiou. Eu acho que é uma relação muito complicada. Ele para falar do jeito que ele falou, acho que ele se confundiu, achou que estava no Cruzeiro. Ele não tem esse status. Se é o Fred falando, beleza, mas ele pesou a mão na crítica da torcida. Se o Cássio foi vaiado esse ano, o Cássio
Foi quase, apanhou por causa do seu do Corinthians, por causa desse ano, cara. O Cássio, acho que pra mim, assim, no meu entendimento, eu não sei a história do Corinthians inteira, sei bastante. Mas, assim, o Cássio pra mim é o maior ídolo da história do Corinthians, é o maior, eu acho, né? Então, assim, quando você vai ser o maior ídolo, cara, é complicado. O Fábio é um mero mortal no Fluminense. Ele não tá no Cruzeiro, ele concorda com o Jean. E a gente não é fiscal de torcedor, mas a gente entende quando o cara vai lá, paga o ingresso pra ver o time perder. E eu vou todo jogo no Morumbi, eu sei como é que é isso, porque é derrotas, vitórias, empates, enfim. Sim. Só que, cara, é igual a história do Igor Gomes que eu falo sempre aqui, cara. Se você vai vaiar um cara, principalmente se ele for jovem, quando o Fábio tem costa larga, o Fábio já é um idoso, né, jogador, né, no caso. Agora, você vai um moleque, você vai um jogador que tá começando agora, não tem como o cara ter confiança pra jogar, cara. Não tem. Ainda que o Fábio ainda é um cara experiente, né? E a vaia anterior foi pro time. Não foi pra ele. Dessa Entendeu? vez foi pra ele. Não foi pra ele, dessa vez foi pra ele. Mas aí acho... passa do entendimento de saber onde o time está chegando, cara. Aonde o time está chegando, é aquele negócio. O torcedor cria uma expectativa que não é a ideal. Eu não posso Perfeito. chegar, vou dar um exemplo, o Eric não pode chegar ali, vamos combinar. Não sei o que o Eric esperava do Botafogo esse ano, mas eu acho que o Botafogo tá bem. O meu São Paulo tá bem. Eu não posso chegar no Morumbi e vaiar o São Paulo pelo fase que tá, cara. O que esse time fez esse ano, eu não posso vaiar. Eu entendo o torcedor que ele tem que vaiar porque ele espera muito do time. Quando o time chega numa final, você espera que ele seja campeão. E quando não é uma frustração enorme. Mas se você não entender, igual eu falo sobre isso, se não entender como é que tá o seu clube, o seu time, na situação que tá todos os clubes, com o SAF, com o Palmeiras, com o Flamengo, você vai vaiar e vai acabar com o seu clube, cara. Você tem que se apoiar o seu clube, entendeu? É isso que eu penso, quando eu vou em estádio, eu penso nisso. Só a respeito desse comentário que o Odair falou aí, tricolor fanático. Ele é narrador da Netflu. Maneiro. Narrador da Netflu, eu sou. Legal. Eu concordo com ele quando ele diz isso. O jogador não tem o direito de querer ensinar o torcedor a torcer. Eu acho que faltou essa malandragem nele, porque o torcedor, eu concordo com tudo que você falou, Fernando. Eu acho que é uma crítica de torcedor para torcedor. Aí é válido. Agora o jogador chegar como ele chegou e pesar a mão, eu já acho errado, porque o torcedor ele é passional, ele tá ali, ele tá vaiando naquele jogo, mas no clássico ele poderia estar apoiando o Fábio. A história de um jogo ela muda de um jogo para o outro. O Vasco agora, nesse jogo, ele foi vaiado saindo no fim do primeiro tempo. Aí você pega lá e o retrato que fica no final do jogo. Entendeu? O Gabigol foi vaiado numa partida esse ano, foi vaiado e na entrevista ele pegou e falou: não, nosso casamento é assim, não sei o quê, a gente briga e tal, mas a noite dorme comigo. Então, o Fábio é um cara cascudo, ele tinha que saber lidar, porque não, se ele tá com aquela pressão de rebaixamento, alguma coisa assim, aí beleza, ele pegar e falar alguma coisa, ele tá pressionado, mas ele não tava pressionado, uma coisa que, vaiou, beleza, cara cascudo, jogo que vem ela vai estar aqui apoiando, acho que faltou isso mesmo. O Fluminense pecou em ter média de idade alta no planejamento? Acho que não. Acho que ele fala em ter contratado jogadores como o William, como Felipe Melo. Eu acho que depende do jogador, Exato. eu acho. Eu acho que o Felipe Melo ok, mas o Ganso não, o William não. São caras que confiam no São Paulo, então acho que não é nesse caso. Agora, Felipe Melo, não vou nem comentar, pra mim não deveria estar jogando futebol mais. Ex-jogador em atividade. Ô, Fernando, tem um detalhe dessa questão. Não é só jogador de idade alta, são jogadores de idade alta e salário alto. Eu acho que é aí que é o problema. O custo-benefício que ele entrega não é bom, eu também acho. Não o William não entrega um custo-benefício. Eu acho que o único dos caras é o Ganso que entrega, né? E aí, o Ganso já tá no Fluminense há muito tempo. Tá? Não, sim. Não, sim, gente, mas é que se você sabe a história do Ganso, você sabe que o Ganso nunca foi na época do Santos só, e o que ele fez depois nos clubes seguintes, cara... Foram lampejos. Mas quando ele aparece, né? Quando o cara joga, ele joga. A questão é essa. Ele não é um marcador, é o cara que dá o passe. Dá a bola no pé do Ganso, ele resolve o jogo. Sim, mas falando sobre o planejamento desse ano, eu também acho que o Fluminense errou. Eu acho que ele poderia ter apostado em outras peças do que ter apostado, por exemplo, em William, Felipe Melo, enfim. Eu acho. Pra mim o problema é o Felipe Melo. Eu acho que o William Bigode, não sei porque não tá jogando, tá? Eu não acompanho o Fluminense, né? Acho que tá aí, o Odair que tá aí pode falar.
Mas assim, o William Bigode é um cara que eu acho um baita jogador. Ele tá com 30 e poucos anos, não sei qual a idade dele. Acho que ele tá Mas eu acho que 34, eu acho. tá uma idade talvez um pouquinho avançada. Ele é um cara de velocista, nessa idade já começa a dar pesar já as pernas já. O Felipe Melo é um cara pra mim que é o sempre falo. 35. 35 e faz aniversário dia 19 de novembro. Vai para 36 anos já. Cara, então Desculpa, assim, o Felipe Melo. Não, o William? William. Ele vai fazer eu, 36 anos agora em novembro. eu acho que o destaque do Fluminense pra mim é o Diniz. Entendeu? Acho que deixar bem claro que o Diniz ele consegue tirar dos times que ele vai, independente do jogador que ele tem, alguma coisa de útil e fazer o time render um pouco mais, entendeu? Por mais que o jogador seja velho ou não, mas assim, eu acho que só o Felipe Melo que ele errou. Talvez o Bigode tenha que ficar por causa do salário, pela idade, não tá jogando, talvez não fique. Mas assim, pra mim o erro chama Felipe Melo, tá? Na minha opinião. Também concordo. E ele falou, Gente, ele também fala. Pode ler, Eric, o comentário. O Odair falou, Fábio tem falhado com frequência, as vaias de ontem foram merecidas. Eu acho que o torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele paga o ingresso, concordo com o Odair nesse sentido. Ele falou, Fábio é um ex-jogador em atividade. Eu acho que o Fábio, isso eu acho errado. Eu acho que o Fábio ainda dá, ele é um ótimo goleiro, eu acho que ele ainda pode jogar uns anos, a gente sabe que o goleiro joga até um pouco mais velho, mas eu acredito que ele esteja na sua fase final da carreira, perfeito. Não sei se ele joga mais 2 anos, 3 anos, eu acho que pode ser que 2 anos seja um número máximo para ele de temporadas ainda. E ele falou, Felipe Melo 600 mil e o William Bigode 450 mil de salário. Para mim é um absurdo, não vale, não pagaria, não concordo, eu acho que esse é um problema. E ele falou também, Fluminense tem um time nota 7, um elenco nota 4, elenco muito desequilibrado. Também concordo com ele. Eu acho que ele poderia ter feito acho que ter gastado menos com o Felipe Melo e com o Willian e ter contratado, às vezes, jogadores que fariam encorpar o elenco, né? Eu acho que isso. Ô, Dair, qual que é a idade do Ganso? A idade não, desculpa, o salário do Ganso, sabe? Se tiver aí, você manda aí o salário do Ganso, por favor. Ó, e ele falou também ele quer comprar, ele falou que vai pagar, o Fernando vai pagar o salário do Ganso. Eu busco no aeroporto. Já falei. Meu Deus. Ó, e o Daí falou que o Fábio vai fazer 43 anos, meu amigo. Já. É a idade que o Rogério Ceni parou, acho que a idade. Forte. Então, só Libertadores. E 550 mil que ele falou. 550 mil do Ganso. Nossa senhora. Meia milha. Vamos lá. Fala, gente. Fábio 43. Matheus Ferraz. Não tá jogando, né? Mas tem tá no 37. David Braz, 35. Manuel, 32. Tem bastante jogador dos meus. Germancano, 34. Nossa. Paulo Henrique Ganso, 33. Gente. Muita gente. Felipe Melo, porra, o William Bigode, você não falou. Eu pego o Felipe Melo e o William Bigode. A média passa dos 30 aí, com certeza, acho, né? É muita gente. Deixa eu ver aqui quanto tem o outro aqui. Tá, enquanto vê, o Gabadini falou, Melo no meu Palmeiras foi no limite do aproveitamento. O último dele aqui já tinha o Danilo pedindo passagem. Melo no banco é um problema. Eu acho que ele já deu, gente. Porra, vamos se aposentar. Mas o Melo no banco é um problema, mas ele, quando ele tem terceiro zagueiro, é maior ainda. O problema é maior ainda. Quando o Diniz vai botar ele de terceiro zagueiro. É bem pior. É melhor ir no banco, garanto. E o Diniz é apaixonado por ele. Quem? O Diniz. O Diniz gosta dele. Tem umas coisas que eu não entendo, mas enfim. O Diniz é o time dele, né? Mas o elenco é desequilibrado, gente. Não é só do Fluminense, não, tá? Se a gente pegar aqui os 20 times da Série A. Claro, mas aí O Botafogo é desequilibrado pra você, Eric? Mas a gente não tá comparando. Então, mas não, sim, mas tô falando assim, você vê o Fluminense em quarto ou terceiro lugar? Quarto, terceiro? Quinto. Quinto? Quinto lugar. Você fala, é um desequilibrado, mas que, pô... E jogando bem, jogando bonito. É isso, né? Mas acho que tem o fator Diniz nessa história, né? Então aí tem outro fator, né? E aí o Odair falou que a média é de 30 anos, mais ou menos. É uma média alta. Talvez uma das mais altas. É uma média alta, só não é mais alto porque o Fluminense também tem muita gente muito garoto. Tem, exatamente. Verdade. Time titular tem o Martinelli, tem o André, tem o Matheus Martins mesmo, que joga. Acaba rejuvenescendo, né, um pouco essa média. Vamos falar de Juventude de São Paulo, 2-1, jogo no Alfredo Jaconi. Joguinho 4 horas da tarde, mas a cara daquele joguinho de 11 horas da manhã. Foi um jogo 4 horas da tarde com cara de jogo de 11 horas da manhã. O São Paulo fez o mínimo para ganhar do último colocado, mas ganhou. Foi importante. São Paulo está na crescente, vem ganhando jogos. E 2 gols de King Naldo, que pode ser que jogue no Fluminense ano que vem. Olha aí.
Olha o gancho aí. Claro, o Fluminense está E interessado. continua com essa Continua história. com essa história de Pô, mais de 30 anos. Infelizmente. Ele tem 31, eu acho, Reinaldo. Mas pode ser que jogue no Fluminense. Enfim. Fala pra gente, Jean. Juventude São Paulo 2-1. Jogou na frente. 33. Eita, nossa senhora. É, Juventude e São Paulo. Foi o que você falou, o São Paulo fez o mínimo, é um time que perde muito gols, chega a ser inacreditável. Eu não sei se já falei aqui antes, não sei se é uma marca do Rogério Ceni, porque aconteceu o mesmo no Flamengo, é um time que cria em profusão, mas perde muito gol. Fez o mínimo e está na briga aí para conseguir ali uma vaga na pré-Libertadores. Sim. Eu acho que falta só não é vontade. Como eu falei, não dá para falar. O Fernando já falou aqui também, falar que o time de São Paulo é sem vontade, não é verdade. Mas parece que falta só uma fagulha, assim, nossa, para dar uma seriedade a essa vaga, sabe? Falta O um quanto vai falta um representar. fator desespero, né? Tipo assim, eu tenho que. É tipo isso que você diz, né? Acho que falta um pouco de saber que tá Isso, desesperado por isso, né? isso, parece que esse desespero quem tem isso é só o Rogério Ceni. A gente vê o Rogério Ceni desesperado por essa vaga. Mas eu não consigo ver isso, não sei, no semblante do jogador. Posso estar aqui equivocado, mas é meio que tratar mesmo como final, entendeu? Acho que Entendi. falta isso o São Paulo para dizer ele vai conseguir essa vaga, porque eu sinto isso no Fortaleza, por exemplo. Sim, Entendeu? Eles tratando o jogo como uma final e é um elenco muito inferior ao São Paulo. verdade. Boa. Vou passar a palavra pro Fernando, mas, Fernando, eu quero que você fale do Juventude. Juventude tá para cair, cara, complicar. Juventude só vai falar de Juventude. A minha cara, você me complica, né? Você me complica, né? Você me bota do Juventude, mano. Tem certeza disso? Vai, beleza. Vai, taca aí, vai, vamos lá. Não, fala pra gente. Isso Fala. é castigo. Juventude São Paulo, fala pra gente. Botei uma pilha, pode Do falar. Vai lá. Juventude, eu falo do Juventude. Já caiu, já caiu. Quem não ganha do Juventude tem que apanhar. 3 vitórias no campeonato só, não tem como. 18 derrotas, não tem como não ganhar do Juventude, pô. Caraca, que eu falo que é Juventude mais? Do Pita, do Chico. São Paulo não jogou nem o mínimo. São Paulo jogou mal pra caramba. São Paulo, o jogo foi horrível. O jogo foi péssimo de assistir, assim, sabe? O São Paulo tava com uma tiriça. A derrota da Sul-Americana pro São Paulo foi muito forte, sabe? Assim, principalmente pro Rogério. O Rogério bateu muito, sabe? Assim, o Rogério ficou, meu. E eu não julgo o Rogério, né? Ele é mais torcedor que eu. Ele é o maior torcedor do São Paulo. Acho que é o Rogério Ceni, né, na história. Não tem como não falar. Então eu sei como é que é o sentimento dele. Mas mesmo jogando o básico, o jogo de ontem, o jogo de quinta-feira contra o Coritiba, o jogo atrasado, o São Paulo jogou bem. Fez o resultado muito facilmente. Foi muito tranquilo o jogo do Coritiba. O São Paulo fez o resultado. E é o mínimo que se esperava, né? São Paulo tem uma sequência de 3 jogos, que era o Coritiba, o Juventude, agora o Goianiense, que são 3 jogos que o São Paulo tem a obrigação de ganhar. Perfeito. Quinta-feira de novo, estarei lá para variar. Tem que ganhar todos os jogos esses. Então, assim, o São Paulo não jogou bem. O Reinaldo que estão falando pode ir pro Fluminense. Eu levo ele para o aeroporto se vocês quiserem. Eu não acho o Reinaldo um ruim lateral. Ofensivamente é um lateral interessante, tem um bom chute. O lateral dele é um escanteio, bate pênalti como ninguém, mas defensivamente o São Paulo não consegue. Os buracos, a avenida que ele deixa na lateral é absurda. E eu li uma coisa interessante sobre o Reinaldo. O Reinaldo ele é o símbolo do fracasso do São Paulo nos últimos anos. O Reinaldo tá fazendo 370 jogos no caminho do São Paulo. O Reinaldo é jogador do São Paulo da fase de 2013 muito ruim, e depois ele saiu, voltou e continua numa fase ruim. Então, assim, eu acho que o Reinaldo é o símbolo desse São Paulo fracassado, sabe? Então, Uhum. assim, tem jogadores que tem essa marca. Eu acho o Reinaldo uma delas. Eu acho que já deu o ciclo do Reinaldo no São Paulo. É Sabe? igual o Tanto é que eu Edenilson li do hoje. Inter. Aonde? Edenilson no O Inter. Edenilson do Inter. Eu Outro que também acho podia que vir ele também pra carrega cá. essa marca. Isso também acho. Podia vir pro São Paulo também. O tanto é que hoje eu li que o Juninho Capixaba foi oferecido pro São Paulo, né? O Lateral. Botafogo também. Eu não pegaria, mas eu não sei o custo-benefício, então vai saber, né? Pronto. Começaram a criticar minha camisa da Argentina. Oh, meu Deus do céu, senhor. É só uma camisa, gente. Eu sou brasileiro. O Brasil é campeão hexa, pelo amor de Deus, senhor. Oh, Deus. João Não, Senna já meteu uma Argentina, não. Não, calma.
Então, assim, o São Paulo, ele tá fazendo a parte dele. Conseguiu se recuperar. Eu acho que o jogo do Palmeiras, aquele 0x0, naquele 2 expulso, conseguir segurar o Palmeiras no Allianz Parque ali, acho que foi um importante jogo pro São Paulo. Foi um jogo muito importante. Porque ali você imagina o Palmeiras metendo essa colada, né? Então, quando o São Paulo consegue um empate 0x0 numa situação adversa, né? É uma situação mais adversa que a final do Paulista, que tomou 4, entendeu? Então, assim, você fala, cara, eu acho que dá pra brigar por alguma coisa. É um time que, eu falo sempre, vou repetir todo o jogo, o fato do São Paulo falar, fez mais do que eu imaginava esse ano. O Rogério tem que ficar, o elenco tem que ser um pouco reformulado em algumas peças, não pode ser reformulação total, porque é começar do zero, e acho que começar do zero não é o São Paulo agora. O São Paulo tem um time interessante, eu acho que com umas peças de velocidade pode ser um time que pode brigar por algo ano que vem. A Libertadores é por dinheiro, porque por competição nós sabemos que tem times muito melhores que o São Paulo. Flamengo, Palmeiras, até o próprio Corinthians eu acho que está numa fase um pouco melhor, apesar de não ter ganhado o São Paulo nenhum jogo esse ano. Mas eu acho que é um time interessante. Então eu acho que o São Paulo está fazendo a parte dele, vai brigar pela Libertadores, que vai conseguir essa vaga. Eu consigo ver o São Paulo conseguindo essa vaga. Mas a derrota do Botafogo para mim foi assim, algo que não podia ter acontecido. Em hipótese alguma, respeito ao Botafogo total, mas não pode perder o Botafogo em casa, não pode. Principalmente, não é ser Eric, é verdade. Eu não sei pensar na cara disso, não, porque é verdade. Mas é verdade. Ele não ganha do Ceará jogando no. Não, sim, mas é que pela circunstância do jogo, cara, não podia tomar aquele gol no final do jogo. Não tinha cabimento acontecer aquilo que aconteceu. O primeiro tempo daquele jeito, o segundo. Culpa do Léo Pelé. É outro também que tem muita falha de marcação que me incomoda. Do Léo. Me incomoda muito. Do Léo. Ele Cara, não gosta do Léo Pelé. Ele não gosta. O gol do São Paulo com o Del Valle lá, o primeiro gol do Del Valle lá, o Léo não chega, ele não chega, e deixa um espaço que o cara consegue chutar, cara. É impressionante. No jogo mesmo do Coritiba também, o Léo também não chega na bola. O Léo não tá numa fase boa. O Diniz descobriu o Léo ali na zaga, né? Foi o Diniz que descobriu o Léo. E parece que o Léo vai sair. Eu ouvi falar que tem proposta pra sair, o Paulo Maia também. O São Paulo vai perder umas peças. Mas eu acho que o São Paulo vai. Eu acho que tá bom pro São Paulo Libertadores esse ano. Sabe? Boa. Eu acho que é a consolação de tudo que aconteceu no ano. Mas é um ano bom do São Paulo. E o Jean falou do Rogério, o time do Rogério perder muito gol, né, cara? Isso aí é jogador, mano. Não é possível. Sabe? Pô, o Rogério é tão chato, é tão perfeccionista, cara, que não é possível. Sabe? É muito de jogador, sabe? Assim, e o São Paulo falta de um camisa 10. Tá? O São Paulo falta um camisa 10 ali que organiza o jogo. O São Paulo não tem isso. Por isso que eu falo do Ganso. Se a bola parar no Ganso com Calé e Luciano, cara, meu Deus do céu, para com isso. Vocês vão ver o que é gol ano que vem. Então tá bom. Então fica aí, finalizando São Paulo, o Fernando tem esse colapso na mente dele aí, falando de São Paulo. Colapso, Eric? Se o Ganso pro São Paulo, você vai lembrar disso, hein? Vou te zoar toda semana, viu? De Curitiba Internacional, rapidinho. Tá, deixa eu falar rapidinho desse jogo, rapidinho. Fala rapidinho. O Inter pegou o jogo pro Palmeiras, pegou o time do Palmeiras, só isso. Horrível o jogo. Acabou. Pronto, é isso. É isso. O time entregou o título do Palmeiras, né? Não pode, né? Assim, todo mundo entregou, mas o Inter agora, né? Acabou de entregar. Né? Assim, pega, agora é seu mesmo, oficialmente. Mas assim, o time que tá em segundo lugar não pode empatar com o Curitiba, independente do lugar que seja, não pode. É o desespero do Curitiba pra brigar, pra fugir desse rebaixamento aí, mano. Essa briga é boa, hein? Essa briga é boa. Essa última vaguinha aí. É boa, cara. Essa última vaguinha vai ser boa. Fala aí, Gil. Eu não acho que o Inter encara o campeonato como uma briga pelo título, não. Por isso que ele empatou com o Coritiba. Não, pode ser que ele nunca tenha encarado de verdade, né? Pode ser, não sei. O Mano Menezes nunca encarou, pelo menos. Ele sempre, e aí declarações dele deixaram claras isso. Ele não encarar dessa forma. E foi o que eu falei aqui. O Mano, ele tá jogando pra frente porque ele tá leve. É um cara que é um time que não tá em pressão pra jogar. Contra o Flamengo, ele botou o time todo pra trás. Ele foi o Mano Menezes de sempre. Mas sim, enquanto ele pega outros jogos assim, ele bota o time pra frente porque ele tá jogando, não tem pressão em cima dele. É verdade. Palpitezinho rápido sobre a rodada desse meio de semana, hein? Vamos lá, hein? Palpite. Hoje à noite, se você estiver vendo no YouTube, vai ter Flamengo e Santos, 9h45. Fala, gente. Notícia. Opa! Lisca é demitido do Avaí após seguir. Não! Não!
Não, senhor, não. E que ele vá pro Cuiabá, para o time que tá caindo, por favor, Deus. Não, ele não vai dirigir mais clube esse ano. Não tem Não que vai. dirigir mais nada. Tem que ficar um bom tempo parado sem dirigir clube nenhum, diga-se de passagem. 14,2% de aproveitamento. Que Nossa bom, hein? Ótimo. senhora. Eita, Laia, que Uh, delícia. vamos lá, vamos lá. Depois desse furo do Jean aí, ele recebeu a ligação do gerente agora de futebol lá do Avaí. Mandaram aqui no ponto. Vamos lá, Flamengo e Santos, jogo no Maracanã, Jean, quanto vai ser? Flamengo e Santos é 1-0 Flamengo. Fala pra gente, Fernandão. 3-1 Flamengo. Boa, vou botar 2-0 Flamengo. Vamos lá. Cap e Palmeiras, jogo na Arena da Baixada, Cap jogando no time reserva. Fala, Fernandão. 2-0 Palmeiras. Fala, Jean. 1-0 Palmeiras. Boa. 1-0 Palmeiras também, vou com o Jean nessa. Quarta-feira, 7h30, Botafogo e Bragantino no Newton Santos. Fala pra mim, Jean. Newton Santos, Nossa senhora. Jogo bosta, hein? 1-0 Bragantino. Nossa, você roubou meu palpite, velho. Juro por Deus. Fala aí, Fernando. 2-1 Bragantino, então. 2-0 Botafogo. Eita, Laia. Eu não vou, eu ia, mas eu tô pensando em não ir, porque quando eu não vou, sei lá. Uma Vamos ver. boa ideia sua. Tô pensando, tô me decidindo ainda. Vamos lá, Corinthians e Fluminense, jogo no Neoquímica Arena aí. Fala pra mim, Fernando. 2-0 Corinthians. Fala aí, Jean. Vai ser um jogão. A 2-2. Copa do Brasil me traumatizou nesse jogo aí. Vai ser quanto, Jean? 2-2. Vou botar, vai ser 1-1. Vai dar empate também. Eu achava que ia ser isso aí na Copa do Brasil. Olha aí, olha Mas, mesmo. né? Quarta-feira, 9h45, também Internacional e Ceará, jogo no Beira-Rio. E aí, fala pra mim, Fernando. 2-0 Inter. Fala aí, Jean. 3-0 Inter. Pô. Eu vou botar pelo desespero do Ceará e pela. Vai ser 1-1 esse jogo aí. Acabando com o Inter. Vamos ter quinta-feira, 7h, jogo no Morumbi, São Paulo, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que tá tentando sair da zona de rebaixamento. Fala pra mim, Jean. São Paulo, Atlético Goianiense. 2-1 São Paulo. Fala aí, Fernandão. 3-0 São Paulo. 1-0 Atlético Goianiense. Tá usando com a minha cara. Só porque o Botafogo não vai chegar. 1-0 Olha, Goianiense. Goianiense não vai cair esse ano. A sua intenção é essa. Justamente, a intenção justamente é essa. O Goianiense não cai. Claro, Tá? eu tô pensando nisso, pô. Tá, Nada claro. contra São Paulo. É que é tudo Nada a favor contra do São Paulo. Goianiense. É, Pô. tá bom. Vamos lá. E pra encerrar, quinta-feira, 7h30, Atlético Mineiro e Juventude, jogo no Mineirão. Fala aí, Jean. 2-1 Atlético Mineiro. Fala pra mim, Fernandão. 4-0 Atlético. Nossa. É Juventude. Acho que vai ser 2-0, porque o Atlético tá mais pra lá, meio pra cá. Eu queria que o Juventude ganhasse, mas não tem como. Vou falar de Série B. Então, Série B que foi animadíssima nesse final de semana. A gente teve praticamente quase todos os times confirmando o acesso, né? O Grêmio confirmou seu acesso para a Série A. Parabéns ao torcedor gremista. Disputará a Série A em 2023, como esperado, que a gente vinha falando. Foi um caminho meio complexo, mas no final das contas o Grêmio conseguiu. E o Vasco, meu irmão, é impressionante. A primeira vez que eu vejo, de verdade, uma torcida subindo para a Série A. Primeira vez que eu vejo. Foi a torcida do Vasco que subiu, não foi os jogadores, foi a torcida. Cara, o Vasco jogou mal contra o Criciúma. O Criciúma teve muita chance de gol, perdeu, mas o Vasco ganhou o jogo por Deus, só pode ser Deus, a explicação é a torcida que ajudou esse time do Vasco aí. E o Bahia completando o G4 com 58 pontos, a 4 pontos do Ituano, né? Faltando 2 jogos, só uma diferença aí de 4 pontos. A gente sabe que fica meio complicado pro Ituano, mas obviamente, matematicamente ainda tem chance, mesmo que eu acredite que isso não vai acontecer. Mas fala pra mim, Jean, Série B. Então, a rodada também, não só o resultado do Vasco, a rodada favoreceu o Vasco, os Perfeito. adversários ali direto. Sport tropeçaram. perdeu. A gente fala, pô, o Vasco não merece subir. Realmente não merece. O problema é que os outros times também não merecem subir. Os
os adversários que chegaram, estão ali brigando, pegaram ali uma sequência de vitórias, mas fizeram um campeonato muito ruim. O Sport fez um campeonato muito frio. O Vasco, se eu não me engano, ele tem uma das melhores campanhas em casa da história da Série B. Então, isso credencia ele estar ali no quarto lugar, que chegou em momento até ser segundo colocado na rodada. Sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Uhum. Chegou a ser segundo, que loucura. Ele chegou a ficar ali como vice colocado ali, dependendo dos jogos, ele poderia terminar a rodada em segundo lugar. Seria bizarro, porque a gente vem falando aqui, será que o Vasco sobe ou não? E do nada ele está ali por consequência da rodada em segundo. Uhum. Então, foi uma Série B que depois do Cruzeiro para baixo foi muito, muito equilibrada. Muito equilibrada. Então, fica meio assim, a gente fala, o Vasco não merece, mas ninguém merecia, assim, para baixo, ninguém fez uma campanha para chegar ali e tomar o lugar do Vasco, então ele vai subir, pois subiu para 98% a chance deles ir para a Série A, é o que vai acontecer. O Criciúma dominou o jogo e perdeu muito gol. Um time que quer subir não pode perder todos os gols, não pode. E fica aí a preocupação para o Vasco do ano que vem, né? Vai ter que fazer uma mudança muito grande no time, porque é um time que, até jogando em casa agora contra o Criciúma, não esboçou nenhuma reação. Fez 2 gols ali em 2 jogadas. Vai ter que mudar ali. muita coisa esse time do Vasco aí pra Série Vai A. ter que. Um dos grandes que vão subir, é o time que vai subir mais fraco, assim. Até das outras vezes que caiu, ele tinha um time um pouco melhor para jogar a Série A. Esse ele vai ter que mandar muita gente fora. E jogar ali com os jogadores ali da base, né? Vai ter uma SAF, não vai agora, né? Tá tendo. A Sim, 77 sim. já comprou, já confirmou. Mas não começou ainda, né, a fazer o processo, né? Só a partir do ano que vem. Então aí vai ter alguma coisa. Mas assim, jogadores bons no mercado, eles são escassos. Botar São 10 saques escassos, aí. depende do dinheiro, né? Mas se botar 10 SAPs e as 10 não vão contratar os 10 melhores jogadores, entendeu? sim. A competição pro Vasco para conseguir bons jogadores, ela também é maior. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o Atlético Mineiro, tem o Botafogo, entendeu? Tem o Bahia Vai ter o agora com a Bahia. SAP que vai fazer investimento. Então, você tem um limite ali de bons jogadores. Não é todo mundo que você vai contratar bons em 11 posições. Perfeito. Agora vamos ver qual é a ideia da 77 para o Vasco no ano que vem. O que eles planejam para o ano que vem? Vai chegar já para disputar a Libertadores? Sim. Boa. Fala pra gente, Fernandão, Série B. A Série B eu sempre pontuo que o mais interessante é a briga de baixo, né? Agora tem 3 times ali brigando para não cair. A gente adora a briga de rebaixamento, acho interessante. O CSA, o Novo Horizontino e o Chapecoense estão ali na briga ali para quem vai cair, né? Porque as 3 últimas vagas ali já estão definidas já, né? Que já é o Náutico, Já. Brusque e Operário. Isso, exatamente. E o acesso, eu acho que, tava tão bom há 2 rodadas atrás a disputa, cara. Mas o Vasco Tava não muito quer deixar legal. a gente mais. O Vasco não quer deixar a gente se divertir um pouquinho mais, né? O Vasco sempre. Ele espera que o Vasco tropece, ele começa dando aquele jogo ruim, horrível, ele vai tropeçar, mas ele vai e ganha no fim das contas. Eu acho que os 4 estão definidos já, eu acho. Eu acho difícil o Ituano chegar, até porque ele pega o Vasco na última rodada também, né? Então acho que o Ituano é difícil chegar. Londrina já foi, o Sport já era também. Eu acho definido já o acesso. Bem o que o Jean falou, tirando o Cruzeiro ali, cara, os 3 que vão subir, ninguém queria subir também, viu? Até o Grêmio também, viu? Penou pra chegar. O Grêmio penou Verdade. também, viu? E eu queria que ficasse, por causa do Renato Gaúcho, queria ficar na Série B, mas infelizmente não conseguiu também. Né? Mas enfim, eu acho que vai ser bom, porque vai cair 4 clubes também que, sem necessidade na Série A, e vai subir 4 clubes grandes, né? Podemos dizer assim, né? O Bahia com a SAF aí vai ser interessante o ano que vem. Acho que vai ser. Eu também acho. Né, os clubes que esse ano estão de boa porque não caíram, ano que vem vão ter uma dificuldade maior. Vão brigar lá embaixo. Vai ter time grande brigando lá embaixo, hein, ano que vem, eu acho. Vai ser. Vamos ver, vamos esperar E isso. Fala, gente. até para os primeiros colocados também. Por exemplo, o Palmeiras, a gente via e falava assim que ia ser campeão pelos times que ele ia enfrentar.
você olhava assim, cara, o Palmeiras não vai perder ponto por isso. Agora, Palmeiras e Cruzeiro um jogão, cara. Palmeiras e Jogão. Vasco, Flamengo e Vasco. São Ganhei do times que Palmeiras, meu, jogão, cara. são times que tiram pontos, independente, pô, falar que a gente fala brincando que mais 6 pontos, né, em relação ao Vasco. Mas o Vasco, ele é bem difícil enfrentar o Vasco, independente do time do Ainda Flamengo ou mais em Vasco. São São Januário. jogos duros. Ainda mais em São Januário. O Vasco se provou. Cara, o Vasco ele é o invicto, né? E ele pode se mostrar. Se não fosse São Januário, o Vasco já tinha sido, não tinha subido. E não é a Por melhor exemplo. campanha de casa, hein? O Cruzeiro, o Sampaio Corrêa é a segunda melhor campanha em casa, pelo que eu vi aqui. Então acho que assim, é a quarta melhor campanha do Vasco em casa. Porque Pelo o que eu vi Vasco aqui, ele. é Cruzeiro, Sampaio Corrêa, não sei se o Grêmio, enfim, tem algum time a mais também aqui na Eu briga tinha aqui. visto que que tinha sido uma das melhores Eu acho que da é porque ele história, certo? empatou. Deixa eu ver aqui. Eu sei Campanha. que eu vi aqui Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Vasco em alguém e o casa. Vasco. Tô errado, Eric? Após derrota do Cruzeiro, o Vasco é o único invicto em casa na Série B. Mas não é o melhor mandante, eu acho. Pode ser, deixa eu ver aqui. Por causa de empate, tem alguns empates aí que é complicado o Vasco nessa situação, acho, Esse talvez. mesmo. É a sexta melhor campanha, é verdade. Sexta? Sexta. Pô, muito Pede bom. pro Cruzeiro, pro Sampaio Corrêa, pro Grêmio, pro Sport e pro Bahia. É. Pô, só que o Vasco É fez um muito jogo bom. a menos em casa, né? E Do se que ele ele- ganhar esse esse- jogo que tem a menos em casa na teoria, ele vai pra quando? Vai pra que posição, se ele ganhar? Aí tu me pega, não tem. Aí vai ter que fazer Não tem, cálculo. não tem a pontuação aí? Não, não tem, não tem. Ele só Ah, tá botando tá. Não, tá. o Ah, tá, aproveitamento, não, entendeu? entendi. Beleza, beleza. Mas Entendi, assim, entendi. o Vasco vai fazer jogo em casa agora. Ele vai ter mais jogos até o final. E o Vasco, dos jogos, foi 17 jogos, 11 vitórias, 6 empates. É porque o Vasco não É perdeu, né? bastante empate também, né? Mas é isso aí, Série B. Então o Vasco provavelmente acredito que suba, deve confirmar aí a Série A. Beleza? Eu só sei que o São Paulo tem 6 pontos garantidos no ano que vem, graças a Deus. Que é o Cruzeiro. Torcedor do Cabuloso agora vai na última foto do Fernando e bota assim, hashtag Eles, Fernando. eles sabem disso. Pior que eles mesmos sabem, falam isso, já que São Paulo e Cruzeiro não tem como, já é difícil já. Então, esse vai ser o corte. São Paulo. Ah, não. Esse vai ser o Não, corte. sei. Esse Não, é bom. gente. Esse é bom. Não, Tem para. muita galera de Minas no canal do Pidemoa. A Eu galera gosto vai do ficar bolada. Cruzeiro. Meu, tô tentando Não, o Cruzeiro esse é o subir. corte. Não, para Eu com não isso. quero saber. Não. Eu vou botar o endereço. E Teu eu tenho um endereço. monte de cruzeirense aqui no meu Instagram, um monte. Ah, Então, não. Eu amo o Cruzeiro. Ô, Jean, Maior tu me de deixa botar Minas. isso. Tu me deixa colocar esse corte? Tu me deixa colocar esse Claro, corte? cara. Então tá bom, porque eu ia colocar você lá, mas depois dessa ele acabou de esculachar o Cruzeiro, eu vou botar isso. Eu não esculachei o Cruzeiro, não. Não quero saber. Agora já vai ao ar e vai lá. Cabuloso, Fernando. maior de Minas. Amo o Cruzeiro, ó. Vamos falar agora de Libertadores. Vamos dar o palpite aí para o jogo da final, mesmo acontecendo daqui só no sábado. A gente precisa falar, deixar aqui o nosso palpite. Vai que eu acerto de novo. Tô pensando em apostar o que eu vou falar aqui. Um jogo 5 horas da tarde, no sábado. Perfeito, porque domingo tem uma eleição aqui no Brasil. Então o jogo vai acontecer no sábado. Flamengo e Atlético Paranaense. E aí, Fernando. Vou deixar o Jean por último. Fernando. Quanto será Flamengo e Atlético Paranaense pela final da Libertadores? 0-0. Xiii! Teremos pênalti, então? 0-0, pênaltis e o Atlético é campeão. Ih, olha aí. Bento é o nome. Bento será o nome da final. O Bento será o nome da emoção. Né? Faz o corte disso! Faz o corte disso agora! Eu posso fazer 2, eu faço 2. Ah, não, aí você tá me zoando. Os dois não, tudo comigo? Não, chega. Jean, fala pra mim. Flamengo e Atlético Paranaense, final da Libertadores. Quanto será? Sei que você esperam essa história de eu dar o palpite. Eu não gosto. Eu sei, é por isso que eu, pô. Falei 2-0 o jogo passado, 2-0 Flamengo. Flamengo só tomou. Vai ser 1-0 suado. Gol do Gabigol. Olha só, gol do Gaí, puta merda. Eu não aguento mais esse cara fazendo um gol de título do Flamengo. Pode ser outro, eu nem ligo de ser outro, mas pô, o Gabigol não dá pra mim. Ele vai cagar outra goma, vai dizer que é o maior do mundo, aquela coisa toda.
Mas enfim, vamos lá. Flamengo e Atlético Paranaense. Para mim, esse jogo será 2-1 Flamengo. Infelizmente. Receba! Infelizmente, eu acho que o Flamengo ele chega mais time que o Atlético nessa final. E ainda vai ter 2 gols do Pedro. 2 gols do Pedro, 2-1 Flamengo. Mas o jogo não vai ser fácil. O Flamengo vai fazer o gol mais pro final da partida. O jogo estará 1-1 em grande parte. Vai tentar segurar o empate, mas será 2-1 Flamengo. E tomara que eu erre dessa vez. Tomara que eu erre E que dessa eu vez. acerte, né? Exatamente. Mas é o que eu acho. Eu tô falando o que eu acho. Como meu papel aqui, eu tô fazendo meu papel de comentarista. Como torcedor, tô torcendo pro resultado do Fernando. Entendeu? Mas como comentarista, eu acho que vai ser isso. Falando rapidinho do jogo, o Fernando tinha falado um pouquinho no começo, na prancheta, falando que o Flamengo vem caindo de produção e deu exemplo do jogo contra o Corinthians. E falou sobre se o Filipão se fechar. A única diferença é o Flamengo teve dificuldade, não foi em times que se fecharam, foram Times que jogaram aberto. jogaram, parecia estar fechado, mas jogaram contra o Flamengo. Eles ele teve eles dificuldade quiseram jogar com com a bola. Mas ele teve dificuldade com times também que se fecharam, como foi o caso do Atlético, do Inter. Porém, os jogos que ele perdeu, ou ficou mais perto de perder, foi contra times que também o atacaram. Perfeito. Sim. Mas ele também teve Eric, dificuldade com times que se defenderam. O Atlético Paranaense foi dificuldade, claro, porque você olhar para o resultado, mas o Flamengo Mas criou o jogo muito. dominou, Não foi aquela coisa que eu falei. A mídia depois foi muito resultadista. Botaram o Filipão lá. A tática do Filipão deu certo. Deu certo pelo resultado, mas no jogo ele falhou. Um time que entra disposto a defender não pode dar tantas chances quanto o Atlético deu naquele jogo. A tática não deu certo, deu sorte. Deu sorte. E quando o Corinthians botou a escalação, eu falei aqui, eu acho que ele está espelhando um time do São Paulo que criou muita dificuldade. Ele está botando superioridade numérica no meio de campo. Cara, o São Paulo teve naquela Copa do Brasil, os 2 jogos somados, 46 finalizações. Sim, foi muita coisa. Meu, assim, eu não tinha entendido tanto que foi. O São Paulo perdeu os 2 jogos, hein? Ele jogou melhor do que o Corinthians. Jogou melhor os 2 jogos do que o Flamengo na Copa do Brasil. Isso que é estranho, né? Mas é um time letal, né? O time letal, aquele que é frio. Porque o Flamengo ele não sabe jogar sem a bola. Não é um time que defende mal. Alguns falam, o Flamengo defende mal. É um time que não está confortável sem a bola, né? Ele não fica confortável sem a bola. Então, o Atlético Paranaense, o Filipão, se ele botar a estratégia defensiva, tudo pode acontecer. Pode ser um jogo 0-0 e ele conseguir segurar até o final. Mas pode não ser. Em 10 minutos criou 2 chances, fez 2 gols, acabou com todo o planejamento dele. Não é ficar com a bola o planejamento. O Atlético Paranaense, aquele primeiro jogo, ele botou 2 atacantes só, cara. Ele não botou nem aqueles pontas espetados, ele botou uma linha de 5 e 2 atacantes na frente que voltavam, então não tinha jogo ofensivo do Atlético Paranaense. Se ele fizer isso, eu acredito que se ele fizer isso e acabar vencendo a Copa da Libertadores, é porque pegou um time do Flamengo ofensivamente muito mal inspirado. E vamos falar aqui também que o Atlético tá jogando muito mal também, né? O Atlético deu uma caída muito gigante. Não tô falando de um time que tá em alta ou um time que tá em queda, não. Se o Flamengo tá em queda, o Atlético tá mais em queda ainda. Então, assim, não sei o que esperar do Felipão nesse jogo, não sei o que esperar do time dele nesse jogo, mas, assim, é o jogo da vida deles, né? É o jogo dos últimos 2005, 17 né? anos. 2005, né? Final da Libertadores de São Paulo, né? Perfeito. Para finalizar, falando de Champions League, daremos pitacos de que jogo você deve assistir nessa Champions League aí, o que tá rolando, quais são os grupos mais complicados. Então, vamos lá. Fernandão, fala pra gente. Quais são os jogos aí? Qual é o grupo que você quer falar da Champions League aí que você acha que temos... O grupo C, o grupo do Barcelona, né? É o jogo que pode eliminar o Barcelona da Champions League, né? É quarta-feira, às 16 horas, pensando que o Inter de Milão vai ganhar do Vitória Pilsen, né? Então o Barcelona tem que ganhar do Bayern para poder ter chance. Eu acho que não tá eliminado, cara. Não tá, mas não, assim, vai, fala aí, Eric, pode falar. Tá não tá, mas tá praticamente impossível. Por quê? Se ele vence, ele vai a 7,
Só que o Inter de Milão acredito que ganha de Vitória Pilsen, que vai a 10. E na última rodada vai ser Bayern e Inter. Tudo bem. Se o Bayern ganha do Inter e o Barcelona ganha do Vitória Pilsen, eles vão empatar em número de pontos. Só que o confronto direto é o critério. Entendeu? O critério de desempate não é gols, né? É direto, confronto direto? Não, é número de vitórias com confronto direto, só que vai Ah, empatar. então não. Perdão. As vitórias é o primeiro. Ai, meu Deus. Como é que é o nome, gente? Critério de desempate? Critério de desempate. Só que depois é o confronto direto. Ah, Entendeu? então não tem como. Então não tem como. Mas assim, mas é interessante ver o Barcelona ser eliminado. Eu achava que o Inter ia ser eliminado nesse grupo. Me surpreende muito ver o Barcelona ser eliminado nesse grupo. Então eu achava. Mas eu acho que tem grupos mais interessantes, né? O grupo do Tottenham, o grupo do Milan e do Chelsea, que vocês vão falar aí agora os dois, mas são grupos mais interessantes que esse. Tem o grupo do Benfica e Juventus também, que o Juventus tem que jogar a vida, senão vai já cair fora também. Então tem vários grupos interessantes. E deixa eu me corrigir aqui, o confronto direto é o primeiro. Então já era, pô. É o primeiro critério. Já era assim, né? Já era, no caso, se o Inter ganhar do Vitória Pilsen. Vamos combinar aqui que... Mas que não ganhou de ninguém, né? Então, assim, pode ser. Então, acho que não tem como. O Barcelona tá eliminado já, praticamente eliminado já, né? O tropeço contra o Inter que foi complicado agora. Exatamente, o empate. Perfeito. Fala pra mim, Jean, qual grupo você traz pra gente aí? Qual jogo? Então, vou falar do Tottenham e Sporting de Portugal. É um grupo que não tem nada definido ali. Tá numa briga ali, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. O Sporting o Eintracht Frankfurt ainda tem chance de classificação. É um time muito competitivo. Me surpreende, para mim, eu acho que ela tem um time melhor do que o Sporting, o Eintracht. E vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão porque não tem nada definido. Acredito que vai dar Tottenham. Boa. Eu também acredito que assim, o Tottenham vencendo, ele deve se garantir como primeiro do grupo. Só que aí se o Frankfurt ganha jogando em casa do Marseille, ele vai a 7. E aí passa o Sport e o Marseille. Quer dizer, aí chega na última rodada em segundo e aí vai jogar contra o Sport a vida, né? Provavelmente. O Olympique de Marseille deve brigar por fora ali, tendo que ganhar um Tottenham na última rodada, sendo difícil, né? O grupo D e o E tá muito interessante. Boa, que é o que eu vou trazer. O grupo B também é interessante, cara. O Bruges já passou, mas o Atlético de Madrid e o Porto ali estão numa briga que vai ser segundo lugar, vai ser difícil. O Atlético de Madrid vai pegar agora o Leverkusen, na teoria tem que ganhar a teoria, né? E aí no Wanda. Na última rodada, e o Porto pega o Bruges. Na última rodada é Porto Atlético de Madrid. É desespero. Em Porto, né? Em Porto, quer dizer. O Atlético de Madrid é o time que eu torço, você sabe que eu acompanho o Atlético de Madrid, é um time que está sendo, infelizmente, está numa fase de tropeçar muito. Esse tropeço quando o Bruges em casa foi pesado, assim, pra mim foi ali que definiu o Atlético ser eliminado. Mas o que vai ser interessante vai ser a Liga Europa com o Barcelona, com o Atlético talvez, vai ser uma Liga Europa bem interessante. E eu vou falar do grupo E, né? No grupo E, como a gente estava comentando aí, tem Chelsea, Salzburg, Milan e Dinamo Zagreb. O jogo será Zagreb e Milan, que vai acontecer lá em Zagreb, e também terá Salzburg e Chelsea. O Milan, assim, todo mundo ainda tem chance nesse grupo, obviamente. Acredito que o Zagreb deve correr por fora, né? Dentro disso. E o Milan, ele vai jogar contra o Zagreb lá, tem que ganhar para você manter, e vai jogar na última rodada contra o Salzburg em San Siro. Então, quer dizer, provavelmente, eu acho que a tendência, eu acredito que o Milan vença o jogo de 2-1, por exemplo, o Zagreb jogando fora de casa, e chegue na última rodada contra o Salzburg para fazer o jogo que vai decidir quem vai se classificar. Então teremos uma última rodada cheia de Champions League. E para não deixar de falar do grupo H, né, que é Paris Saint-Germain, Benfica e Juventus. E por quê? Mesmo tendo 5 pontos da Juventus para os outros times, né, no caso para o Paris Saint-Germain e para o Benfica, querendo a Juventus, ela teoricamente tem mais história, que a gente espera que a Juventus seja o melhor time, que a gente esperava, né, ser o melhor time que o Benfica. E ela joga, né, contra o Benfica no Estádio da Luz. Então, se ela quiser ter chance ainda, ela tem que ganhar o Benfica jogando lá em Portugal. O que é difícil, mas se ela quer pensar em alguma coisa, ela tem que ganhar do Benfica lá em Portugal. Então, acredito que teremos uma última rodada de Champions, essa sendo a penúltima, né?
muito animada aí. E fica aí nossas dicas aí, dando o panorama dos grupos da Champions League para vocês. Beleza? Então foi isso, gente. Muito obrigado a você que assistiu a live até agora, que deu essa moral, deixou sua pergunta, se inscreveu no canal, curtiu o vídeo, deixa seu comentário aí se a gente falou muita besteira. Fale pra gente quando será Flamengo e Atlético Paranaense nesse sábado, final da Libertadores. E Fernandão, manda um recado pra galera. O cabuloso é gigante, tá? Estão querendo me difamar, tá? O Cruzeiro é enorme, é o maior de Minas e eu só falei só uma situação que é fato. Mas o Cruzeiro é o maior de Minas. Valeu pra quem participou e vamos embora, semana que vem tem mais. E é isso. Vão usar meus vídeos aqui pra fazer coisas pra me zoar, mas a vida é assim, né? Deixa o Eric comigo. Fala aí, Jean. Eric, queima ele com as duas torcidas. Bota ele falando que o Cruzeiro é o maior de Minas. E ele criticando o Cruzeiro. Pronto. Ele não pisa mais em Minas. Amanhã eu desembarco em Minas. Vou chegar falando, você viu o vídeo do rapaz criticando o seu time? Qual o seu time? Não importa. Viu o vídeo do rapaz criticando o seu time? O que você acha disso? Ó, mesmo que eu não poste ele falando que o Cruzeiro é o maior de Minas, mas eu vou te mandar o vídeo. Porque sei lá nos bares, você mostra pra todo mundo. Pô, que esse cara aqui criticando o Cruzeiro. Esse cara E criticando o pior que Atlético. eu não posso nem falar que a torcida do Galo vai ficar feliz comigo. Eu falei que o Cruzeiro é o maior de Minas, eu acabei com todo lado. O América Mineiro vai me amar. Pronto. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de assistir nossos outros programas. Resenha segunda-feira, terça-feira na Prancheta, quarta-feira o Megafone e sexta-feira o Farofa. E fique com a gente. Se inscreva no canal e vamos para o nosso Valeu característico. Valeu!